Bom dia, gente! Sejam bem-vindos! Estamos aonde? No 10º capítulo de Esdras, o último. Mais um pra conta? Quem aí pode levantar a mão? Falar, cheguei até aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, falou muito conosco, né? Esse livro de Esdras é bem interessante, ele não é muito comentado, ele não, né, não são muitas pessoas que falam, né, que tiram coisas a respeito dele, mas ele traz assim, é uma maturidade que a gente alcança, é um conhecimento, né, expandido aí. E é isso, chegamos ao fim de mais um livro. Próximo, Neemias. Quem aí vai continuar? Vamos ver o que o Senhor nos reserva, né, gente? Então vamos lá. Vamos começar orando. A gente viu ontem que o profeta ou o sacerdote Esdras, então, ficou muito quebrantado, não, ele ficou muito triste mesmo com o que estava acontecendo com o povo israelita, que eles se casaram ali e se misturaram, né, com os povos estrangeiros, com as mulheres estrangeiras, e aí acabaram pegando as práticas deles, né? Então hoje a gente vai continuar, vamos ver como é que encerra esse livro, tá? Amém, Jesus, nós queremos te apresentar o dia de hoje, Pai, este livro, este capítulo. Em nome de Jesus, te pedir, esteja conosco, nos revela a tua vontade, nos dá discernimento naquilo que nós precisamos, sabe, Pai? Para o dia de hoje, para esse mês, para o restante desse mês, para o restante desse ano, para a nossa vida, Deus. Esse é um livro para toda a nossa vida. Nós vemos o Senhor fazendo diariamente, mas vemos o Senhor, sabe, dentro de um propósito assim, para toda a nossa vida, o Senhor nos direcionando, encaminhando e nos revelando a cada capítulo, sabe, Deus, onde o Senhor nos encaixa na sua história e onde a nossa história, o Senhor nos encaixa na nossa própria história, sabe? Então, muito obrigada por isso. Nós queremos te entregar o dia de hoje, as nossas mentes, os nossos ouvidos, nosso coração, consagrar a Ti e te pedir em nome de Jesus que o Senhor toca, revela e nos direciona. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. Então, capítulo 10 vai dizer: Enquanto Esdras estava ajoelhado em frente do templo, orando, chorando e confessando esses pecados, um grande grupo de israelitas, homens, mulheres e crianças se reuniu em volta dele, e eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, da família de Elão, disse a Esdras. Pausa aqui, que aqui então Esdras estava ali, né, muito chateado, chorando em frente ao templo, e aí as pessoas foram se achegando até ele, foram tipo se lamentando, entendendo que estavam pecando, estavam fazendo errado. Em outra versão vai falar transgredindo, e transgredir, o significado dessa palavra quer dizer agir de maneira infiel, agir traiçoeiramente. Então eles estavam agindo dessa forma com Deus. E aí eles caíram na real, e aí eles se quebrantaram, né? Eles se lamentaram e choraram, tiraram aquilo do profundo do seu coração. E é interessante que vai dizer que as mulheres e as crianças também se juntaram. Talvez as crianças mal faziam ideia do que estava acontecendo, mas elas estavam ali envolvidas naquele sentimento e desde cedo ali compartilhando, vendo seus pais chorarem diante de um templo. Sabe, você tem deixado seus filhos te ver chorando também diante do Senhor, sabe, se arrependendo, porque isso vai ajudar elas a mais tarde entender quando elas, né, estiverem erradas, estiverem transgredindo contra o Senhor, se arrepender, voltar à memória de, poxa, meu pai fez isso, então, sabe, eu devo fazer isso também. E aí vai dizer que Secanias, ele se levantou ali e disse a Esdras: Nós pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras de nações pagãs.
Porém, mesmo assim, ainda há esperança para o povo de Israel. Agora prometamos solenemente ao nosso Deus que mandaremos embora essas mulheres e os seus filhos. Isso faremos seguindo o seu conselho e o dos outros que respeitam os mandamentos do nosso Deus. Assim, estaremos fazendo o que a lei de Deus manda. Levante-se, pois é o Senhor quem deve fazer isso. Nós o apoiaremos, portanto, anime-se e mãos à obra. Então Esdras se levantou e fez com que os chefes dos sacerdotes, os chefes dos levitas e todo o resto do povo jurassem que fariam o que Secanias tinha dito. E eles juraram. Aí Esdras saiu de frente do templo e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Ele passou a noite ali sem comer nem beber, porque estava muito triste por causa da infidelidade dos que haviam voltado da Babilônia. Depois mandaram anunciar em Jerusalém e em Judá que todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia deviam reunir-se em Jerusalém. Avisaram também que, por ordem dos governadores e líderes do povo, qualquer pessoa que não chegasse no prazo de 3 dias perderia suas propriedades e também o direito de fazer parte do povo de Israel. E assim, dentro de 3 dias, no dia 20 do 9º mês, todos os homens que moravam na região de Judá e de Benjamim chegaram a Jerusalém e se reuniram no pátio do templo. Estava caindo uma chuva forte, e por causa do tempo e da importância daquele assunto, todos tremiam. Então, o sacerdote Esdras se levantou e disse: Vocês foram infiéis e aumentaram a culpa do povo de Israel por terem casado com mulheres estrangeiras. Portanto, confessem agora os seus pecados ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam o que lhe agrada. Afastem-se dos estrangeiros que vivem na nossa terra e mandem embora as mulheres estrangeiras com que vocês casaram. E todo o povo respondeu em voz alta. Antes disso, vamos então ter um parâmetro geral. Então, vai dizer que Secanias... Desculpa. Secanias, então, ele se levantou e ele fez uma proposta. Esdras, a gente entende que a gente pecou contra o Senhor, mas a gente está disposto a fazer o caminho de volta. Então, a gente vai se desfazer das nossas mulheres, dos nossos filhos. Ontem, enquanto a gente estava comentando essa palavra, a gente viu que não é somente a questão da aliança entre outros povos, é a questão das práticas, né, de adotar aquilo entre eles, né, no meio deles. E aqui vai dizer que Secanias fez essa proposta de fazer o caminho de volta, de abandonar, de tirar do meio deles tudo aquilo que os fazia, como é que se diz, se dispersar do Senhor, né? Tirar a atenção, o foco, tirá-los da presença de Deus, tirá-los ali do cumprimento da lei do Senhor. No Novo Testamento vai dizer que aquele que não estiver disposto a abandonar pai, mãe, filho, tio, tia, avó e seguir Jesus, esse não é digno do reino de Deus. Então é mais ou menos isso que eles estão fazendo aqui. Eles estão fazendo, se necessário for, a gente abre mão da nossa família, porque eles estão nos levando por um caminho contrário ao do Senhor, e a gente quer ir em direção ao Senhor e não sair dos seus caminhos. E aí, beleza. E aí, beleza. E aí ele vai falar, vai propor a Esdras isso, e Esdras vai aceitar e vai fazer com que todos jurassem estar fazendo aquilo, vai pedir para que eles se reúnam ali daqui a em 3 dias, e quem não fosse nessa reunião perderia suas posses e perderia a oportunidade de continuar fazendo parte da família de Israel, ou seja, seria, como é que é, gente, que é na Igreja Católica? Descomunado, excomungado, alguma coisa assim, né? Mas é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Por quê? Porque eles entendiam a importância daquilo e eles queriam fazer aquilo da maneira correta. Então a gente está no momento em que o povo respondeu, sim, faremos tudo o que o Senhor mandar.
Porém, somos muitos e a chuva está forte e não podemos continuar aqui fora. O que o Senhor está mandando não é coisa que se possa fazer em 1 ou 2 dias, pois os que são culpados desse pecado são muitos. Deixe que os nossos chefes fiquem em Jerusalém e se encarreguem do caso. Jerusalém, então cada homem que vive nas nossas cidades e que casou com uma mulher estrangeira virá num dia marcado, acompanhado dos líderes e juízes da sua cidade. Desta maneira, a ira de Deus por causa dessa destruição se desviará de nós. Ninguém foi contra o plano, a não ser Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tíquiva. E Mesulã e Sabetai, o levita, os apoiaram. Os que haviam voltado da Babilônia, aceitaram o plano. Então o sacerdote Esdras escolheu alguns homens entre os chefes dos grupos de famílias e anotou os nomes deles. Estes começaram a investigação no dia 1º do 10º mês, e nos 3 meses seguintes eles examinaram todos os casos de homens que haviam casado com mulheres estrangeiras, ou seja, aqui vai falar que eles não fizeram isso de qualquer jeito, né? A gente sabia que havia ali uma carta de divórcio para se darem, e eles fizeram da maneira mais, como é que se diz? Mais prudente possível, né? Se é que existe essa palavra nisso tudo aqui acontecendo. Mas enfim, fato é, no versículo 18 vai falar o seguinte: esta é a lista dos que casaram com mulheres estrangeiras. Sacerdotes por grupos de famílias: Maséias, Eliezer, Jaribe, Gedalias, da família de Josué e os seus irmãos, filho de Josadaque. Eles prometeram se divorciar das suas mulheres e ofereceram um carneiro como sacrifício pelos seus pecados. Da família de Imer, Anani e Zebadias. Da família de Arim, Maséias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Aqui a gente estava vendo os sacerdotes que haviam casado com mulheres estrangeiras, abandonando totalmente, né, a lei do Senhor. E aí, da família de Pazu, Elioenai, Maséias, Ismael, Netanel, Josabade e Elasa. Levitas: Josabade, Simei, Quelaías, também chamado de Quelita, Petaías, Judá e Eliezer, músico. Eliasibe, guardas do templo, Salom, Telém, Yuri. Outros: da família de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaías. Da família de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abde, Jerimote e Elias. Da família de Zato, Elioenai, Eliasib, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Da família de Bebai, Jeoanã, Ananias, Zabai e Atlai. Da família de Bani, Mesulã, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jerimote. Da família de Paate, Moabe, Adna, Quelau, Benaías, Maséias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Da família de Arim, Eliezer, Josias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Da família de Azum, Matenai, Matata, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Da família de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaías, Bedias, Queluí, Vânias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaazal. Da família de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadebai, Sazaia, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amariá e José. Da família de Nebo, Jeiel, Matitias, Abate, Zebina, Jadai, Joel e Benaías. Todos estes tinham mulheres estrangeiras. Eles se divorciaram delas e as mandaram embora com seus filhos. Aqui é importante a gente observar que eram pessoas ali que serviam o templo, sabe? Estavam ali, tipo, enveredados num pecado. Eram músicos, eram guardas do templo, eram sacerdotes, eram levitas, né? E os outros, os demais. Então, Esdras fez questão de anotar o nome de cada um deles para passar no livro da vergonha no final dos tempos. Mas é isso, gente. Mas houve graça, né? Houve misericórdia ali da parte do Senhor e eles aceitaram fazer o caminho inverso, né?
fazer esse caminho de volta. Eu acho que é o mais importante, a gente se arrepender e fazer o caminho de volta. Não hoje em dia em relação ao como é que se diz? A questão do casamento, né? Vale aqui a gente ressaltar. É isso. Eu acho que, assim, casamento, Deus não é de Deus. E vai dizer lá no Novo Testamento também que se o marido não é convertido, que seja pelo proceder da mulher que ela o ganhe. Da mesma forma, vice-versa. Então, se você casou, você deve sim buscar isso. Mas se é uma coisa que... isso eu também não vou falar aqui sobre isso. A gente fica com a palavra de Deus e você tira aí suas conclusões, né, de acordo com a sua realidade e leve a seu pastor, procura uma igreja abençoada. Ontem eu tive um gabinete. Como é bom, gente, como é bom esse tempo de, sabe, olhar, ver pessoas maduras na fé, pessoas que, sabe, estão ali, estão com uma autoridade, estão revestidas de uma autoridade para te dar direções, para te ajudar, para estar falando segundo a luz da Bíblia, para estar orando, para estar te ajudando. Às vezes os pastores não vão ter todas as respostas, mas eles vão te ajudar a encontrar um caminho, a desvendar os seus olhos, a fazer escamas nos seus olhos caírem. Então, que você possa realmente, sabe, tá se abrindo aí, tá tendo essa oportunidade de ir em pessoas que possam te ajudar nessa caminhada de fé, seja qual for a sua circunstância, se for um casamento conturbado, se for finanças, se for que mais filhos, qualquer coisa, sabe, arranje uma pessoa madura na fé para te ajudar, amém? Beijo, gente. Vamos embora que aqui enche uma hora que não dou conta. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser, com Neemias.